Nós vamos, nesta noite, pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Lucas. Quero agradecer também ao irmão Gleidson e sua família. Ontem eu fiz um convite desta pregação que o Senhor vai nos ajudar a fazer, se Ele nos permitir. E eu anunciei a pregação desta noite na igreja. E depois do culto de ontem, ele falou, olha, eu estava indo para São Paulo antes do culto, agora eu vou depois. Irmão, primeiro obrigado e depois a responsabilidade. Que você não caia na estrada para dizer assim, devíamos ter saído mais cedo. Mas quando a gente ora, a gente prepara no Senhor. A pregação de ontem, pode falar. Amém, irmão. E que possa, assim, vir mesmo a contento, porque às vezes a pregação pode não cair de acordo com aquilo que nós esperávamos, né? Mas pode ter certeza, não só o irmão Gleidson e família, mas para todos nós que estamos nesta noite aqui, foi preparado com muito carinho, muita dedicação. O irmão Márcio leu e releu, estava lendo agora há pouco, procurando mais informação, orando, e que o Senhor possa nos ajudar nessa simplicidade, nessa vocação de trazer o melhor para os irmãos. Muito obrigado pelas orações que os irmãos têm feito por nós. Você abriu aí em Lucas 2, provavelmente, na altura do versículo 25 em diante. Hoje nós preparamos para os irmãos, Simeão e Ana nos ensina a esperar no Senhor. Não sei se você já atentou na importância desta passagem bíblica, em que aparecem Simeão e Ana, talvez a maioria de nós não, bem desconhecido, pouco falado. Geralmente quando começa a chegar o final do ano, e as pessoas começam a preparar presépios de ensejos chamados natalinos, e lá no presépio tem uma manjedoura, tem o menino Jesus, tem Maria, tem José, tem os reis magos, às vezes tem os pastores, e depois desse evento todo que realmente houve, não sabemos a data, na verdade, alguns irmãos acham que foi lá para o mês de setembro, também não sei, devido ao clima, devido ao tempo. Mas não é essa a nossa intenção de achar datas, mas sim achar a vontade do Senhor em todos nós. Amém, irmãos? Amém. Também pouco falamos de Maria, não deveríamos nos comportar assim, que Maria foi agraciada de Deus, é a mãe do nosso Senhor, a Virgem Maria, e ela foi bendita entre as mulheres, segundo Lucas 1:28, e mesmo com toda essa palavra tão boa que ela recebeu do anjo do Senhor, ela vendo turbou-se com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Mesmo José, seu esposo, quando soube da sua gravidez, um homem, embora não tinha uma profissão de eminência na sociedade daquela época, ele era um homem reservado, um homem nobre. Ele tentou deixar Maria em oculto para que não difamasse Maria, mas aí veio o anjo do Senhor e disse, olha, isso vem do Senhor. Então ele se recolheu, assumiu e teve toda essa nobreza da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Desta forma, logo após o nascimento do nosso Senhor, depois de ser circuncidado, Jesus foi apresentado no templo. Então agora entra outros personagens. Por isso eu digo, às vezes nós esquecemos dos personagens que envolveram o nascimento do nosso Senhor e depois o pós-nascimento, a circuncisão dele, depois desses 40 dias ele ser apresentado no templo. E em Lucas capítulo 2, versículo 25, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor.
e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederam segundo a sua lei. Ele então o tomou nos seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Continua. E estava ali, isto é, no templo, a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém. Bonito, tocante de ler. No templo aconteceu todo esse episódio. Simeão, em hebraico, significa ouvindo Deus. Este homem representa os que esperam e veem a salvação no encontro com o Senhor. Em Romanos 10:17, nós lemos que de sorte a fé pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Simeão estava cheio do Espírito Santo e pela fé creu que veria o Salvador antes da sua morte, conforme lhe havia sido revelado. Acabamos de ler sobre isso. Ana, em hebraico, significa graça. Essa senhora representa a anunciação da graça de Deus. E falava dele a todos os que esperavam a redenção, versículo 38, que chegou ao mundo através de seu Filho Jesus. A graça é um favor que se recebe sem merecer. O que representam a presença de Simeão e Ana no templo para nós nos dias de hoje? Simeão, meus irmãos, representa a fé, porque ficou no templo com a certeza que veria a salvação de Deus. Ana representa a graça, o favor imerecido que alcança aquele que nele crê e espera. Paulo diz à igreja de Efésios, capítulo 2, versículo 8 em diante: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Versículo bem conhecido, aplica-se diretamente a Ana e a Simeão. Romanos 2:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eles esperavam Cristo e viu a redenção naquele momento, e a incumbência deles foi conferir e anunciar. Ana, meus irmãos, não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações dia e noite, noite e dia. A Bíblia nos diz que Ana era uma profetisa da tribo de Aser. Agora, irmãos, como nós lemos, com quase 84 anos, ela servia a Deus em jejuns e orações sem parar. Ela já era idosa, mas era uma mulher que não cessava de orar, de jejuar, amava o Senhor, temia e servia ao Senhor na sua vida. Irmãs, nós temos idosos na igreja similares a Ana, amém por isso. Irmãs que não faltam no culto, que velam, que oram. Eu sou tão honrado, irmãos, quando eu estou aqui na frente da igreja após o culto, e essas irmãs viúvas nossas me abraçam e dizem: irmão Márcio, estou orando por você. Então isso nos toca muito, faz muito efeito. Desculpe. Veja esta oração que combina com alguns idosos e idosas da igreja. Eu li hoje uma oração
de um irmão poeta, e ele escreve assim sobre a velhice: permita que eu me torne cada vez mais encantador à medida que for envelhecendo. Isso serve para nós. Do ponto de vista físico, a vida pode significar um declínio lento e inefável que leva à morte. Porém, do ponto de vista espiritual, viver significa subir a montanha que leva à presença de Deus. Amém? Nenhum homem deve temer avançada idade, nenhuma mulher do Senhor deve temer avançada idade, porque Ele o leva mais para perto, não da morte, mas perto de Deus. Tanto Simeão quanto Ana, na avançada idade, eles ainda estavam no templo do Senhor. A promessa ainda não tinha vindo, Jesus não havia nascido, mas eles estavam lá esperando o Senhor, na idade avançada. Veja só, irmãos, não sabemos muita coisa a respeito da profetisa Ana, mas sabemos que o Senhor quis que a conhecêssemos, falando sobre ela em apenas 3 versículos na Bíblia. Ali Ele colocou o necessário para vermos nela uma mulher de Deus, fiel e dedicada a Ele. A Bíblia nos diz que ela viveu com seu marido apenas 7 anos. Não sabemos como ele faleceu, mas podemos imaginar que Ana sofreu. Os dias tristes e sombrios que ela deve ter tido que enfrentar, sendo uma serva de Deus, certamente ela depositou no altar do Senhor todos os seus sentimentos e pediu a Ele o conforto necessário. Amém? Amém. Nós podemos aprender com Simeão a esperar no Senhor, como na nossa leitura. O texto que nós lemos nesta oportunidade nos conta a história de Simeão e Ana. Simeão esperava o cumprimento de uma promessa de Deus, irmãos. Mas quem foi Simeão? O que fazia este homem? Qual era a promessa que ele esperava? Por que estava no templo justamente naquele momento em que José e Maria foram apresentar o menino Jesus? Será que foi coincidência, irmãos? Evidente que não. Será que bateu como um dia qualquer que ele resolveu ir ao templo? Evidente que não, irmãos. Nós não vivemos de casos aleatórios. Nós não vivemos de coincidência. Nós não vivemos de sorte. Nós vivemos na fé. E a fé, irmãos, é o firme fundamento das coisas que se executam. Tanto Simeão quanto Ana foram ao templo, não porque foram naquele dia, mas porque eles iam sempre. E naquele dia eles não poderiam deixar de ir, porque eles viviam na fé e na esperança do Senhor. São essas as perguntas que fazemos ao ler os relatos desse encontro que marcou a vida deste homem temente a Deus. Segundo a Bíblia, Simeão era um homem que vivia em Israel, morava em Jerusalém, mas esperava no Senhor. Como tantos que moravam em Jerusalém, quando tantos que moravam em Israel, mas Simeão esperava no Senhor. Amém, irmãos? Esperar no Senhor é submeter por crer que na sujeição espiritual, a existência de Deus temerária nos dá acesso à sabedoria para esperar os fatos prometidos. Amém? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá, diz o profeta Miqueias 7:7. Sempre há uma correlação entre esperar e ser atendido, irmãos. Sempre há correlação de Deus, daqueles que esperam no Senhor. Amém? Amém. Paulo diz a Romanos uma outra correlação, Romanos 8:24, porque em esperança somos salvos, ou fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência esperamos. Ó, irmãos, a correlação desses 2 versículos que Paulo nos deixa, sempre há correlação na paciência e a esperança. Quando temos paciência, nós adquirimos esperança. Amém? Pois bem, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão e ainda lhe fez uma revelação de que ele não morreria antes de ver o nosso Senhor Jesus Cristo menino, o Messias, o Filho unigênito de Deus. Por ser um homem de muita fé, Simeão creu na promessa do Espírito Santo e guardou com determinação o dia que veria o menino, Salvador do mundo. Simeão, dirigido pelo Espírito Santo,
foi ao templo no dia em que os pais do menino Jesus também o levaram para as orações e ofertas. Ao ver o menino, Simeão, que já devia ser bem velho, pegou o menino nos seus braços e disse, vou ler novamente versículo 29, 30, 31 e 32. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Amém, irmãos? Nós vemos aqui Simeão, José e Maria, dos pais do menino, se admiraram das palavras que ouviram de Simeão acerca do menino. Porém, Simeão continuou, versículo 34, e Simeão os abençoou e disse a Maria, a sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, isso impugnado. É uma espada que traspassará também a tua própria alma, para que muitos se manifestem os pensamentos de muitos corações. Só assim vai sair o pensamento e revelar de cada um. Mas qual foi o motivo, meus irmãos, desta oração de Simeão, que lemos 2 vezes? Já havia passado pelo menos 40 dias, desde o dia que o menino Jesus havia nascido. Os pastores que viram o anjo louvando no céu, já haviam voltado para os seus rebanhos, meditando naquilo que tinha visto e ouvido. Se você for conferir, vê o medo que eles passaram. Os reis magos já levaram presentes na manjedoura e já haviam voltado para suas terras por outro caminho, para despistar Herodes, que por fim acabou matando todos os meninos da idade de Jesus. A manjedoura onde o menino Jesus nasceu já estava de volta entregue aos seus respectivos donos, os animais. José e Maria estavam no templo para realizar uma cerimônia que Deus ordenou a todos os filhos primogênitos de cada casal do povo judeu. Nesse cerimonial, irmãos, o sacerdote pegava a criança e orava, e ele era consagrado, o filho a Deus. Veja no versículo 22, em diante de Lucas capítulo 2, e cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas e 2 pombinhos. Foi assim que Simeão e Ana encontraram o Senhor. Certamente, irmãos, Simeão esperava este dia há muito tempo. No momento em que viu Maria carregando a criança, a alegria tomou conta desse velho homem e ele começou a louvar e adorar a Deus. Agradeceu a Deus por Deus ter concedido a graça de ver o Salvador pelo qual o povo de Israel tanto havia esperado, mas cuja chegada estava passando quase despercebida. Olha o trabalho de Ana e Simeão. Simeão tomou o menino nos braços e orou, e é sobre a história desse homem chamado Simeão que podemos falar ainda mais. Primeira lição, irmãos, a paciência de esperar. Simeão e Ana tiveram a paciência de esperar. Vamos falar. Eu acredito que nenhum de nós está livre de esperar alguma coisa na vida, certo? Hora ou outra nesta vida imediatista, deste mundo agitado e corrido, e esperar é muito atrelado à noção de perda de tempo. Por exemplo, o trânsito das grandes metrópoles, quando nós ficamos lá congestionados, dá-nos a ideia nítida que estamos perdendo tempo, combustível e tantos outros valores. Mas não é dessa espera em trânsito, de cidade grande, que Simeão e Ana estavam. Esperar nesse tempo é uma situação que parece que o tempo não passa. Enfim, dessas coisas do mundo. Esperar é íntimo de paciência. E na paciência possuí as vossas almas, diz Jesus em Lucas 21 e 19. A maior parte das nossas vidas nós gastamos esperando alguma coisa. Não no trânsito. Esperamos 9 meses para nascer.
esperamos para começar a andar, esperamos para começar a falar, esperamos para ir à escola, e depois esperamos um tempão para sair da escola, esperamos para formar uma faculdade ou arrumar um emprego, esperamos a pessoa certa, esperamos o casamento, esperamos comprar uma casa, esperamos os fins dos dias. Assim vivemos esperando. Por que nós não temos paciência? Porque durante todo o tempo da esperança, de viver em esperança, nós não adquirimos paciência. Como disse, passamos o tempo esperando coisas da natureza dessa vida, coisas nossas, humanas, e muitas vezes não aprendemos a ter paciência. Essa é a primeira lição que aprendemos com Simeão, é esperar com paciência. Não sabemos quanto tempo Simeão esperou. Lembre-se, irmãos, o paralítico do tanque Betesda esperou 38 anos, João 5, para encontrar Jesus, encontrar a sua salvação e encontrar o restabelecimento da saúde que ele praticamente nunca teve. Olha só, Simeão, irmãos, esperou até ficar idoso, como o Espírito Santo revelou a ele uma única vez, talvez, e nunca revelou o dia que veria o Messias. Simeão não faltava nos cultos, porque ele tinha esperança. Ele sabia que a promessa de Deus iria cumprir, só não sabia em que dia. Por isso, todos os dias era dia de esperança, de estar no Senhor, na casa do Senhor. Aqueles que vivem na esperança, todos os dias é dia do Senhor, é dia de esperar no Senhor. Veja que o apóstolo Tiago tem nos dizer sobre esperar com paciência. Capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, irmãos, fortalecei-vos nos vossos corações, porque a vinda do Senhor já está próxima. Observe o que nós podemos tirar de Tiago agora, o que podemos colher, já que ele falou em precioso fruto daquele que planta. Um agricultor, para falar sobre esperar com paciência, esse sim pode falar. O agricultor na plantação de uma lavoura tem a parte ativa e passiva. Qual é a parte ativa de um agricultor? Ele ara, ele planta, ele aduba, ele coloca sementes e algumas outras coisas. Mas tem a parte passiva. Ele não pode, não tem como, a não ser esperar a chuva. Não tem como esperar o sol. Não tem como não deixar de esperar nascer e dar os frutos. Essa é a parte que não cabe ao agricultor. Ele planta, mas quem faz crescer não é ele. Ele rega, mas quem dá os frutos não é ele. Ele tem o braço para colher, mas quem dá a cega é o Senhor. Tem que ter esperança, irmãos. A conjunção é necessária. Veja só, sobre esses fatores passivos, o agricultor não tem domínio, irmãos. Nunca vai ter. Não depende dele, não depende dos seus esforços. Só resta esperar com paciência e muita fé. Amém? Amém? Nossa vida também é assim, irmãos. Existem coisas das quais lidamos na nossa vida que não está no nosso controle. E como não estão no nosso controle, não adianta irritar-se, não adianta desesperar, não adianta ansiedade, não adianta ficar preocupado. Lição que eu aprendo cada dia mais, irmãos. Espero que o irmão e a irmã também assim. Só tem uma coisa a fazer: esperar, viver na esperança, é o que foi deixado para nós. Amém? Amém? Amém. E Jesus disse aos seus discípulos: por isso eu vos digo, não estejais quietos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, pelo que haveis de se cuidar. E Paulo também disse à igreja de Filipenses 4 e 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Foi o que Ana fez. Então, meus irmãos, se olharmos para as páginas da Bíblia Sagrada, encontraremos uma infinidade de exemplos de esperar com paciência, apreensivos e quietos. Olha, vamos a alguns exemplos, pelo menos dois. Davi
Davi foi um servo de Deus paciente. Veja só, ele foi ungido rei de Israel pelo seu pai Jessé, na casa de seu pai Jessé, mas isso não quer dizer que o dia que Samuel encontrou, depois de ungido, ele já foi direto para o trono. Praticamente foram quase 17 anos, desde quando ele foi ungido na casa de seu pai, até que ele sentou no trono de Israel. Davi não saiu da sua casa. Depois de ungido, ele voltou para o pasto, voltou a cuidar das ovelhas. Ele não ficou reclamando: Senhor, eu fui ungido, estou no pasto, quando vem o trono? Davi soube esperar, irmãos. Davi voltou para o pasto e foi cuidar das ovelhas do seu pai. Com paciência esperou até o dia da promessa se cumprir. Davi, ser ungido e sentar no trono estão ligados pela esperança. Estão ligados pelo Senhor que prometeu. Eis a fé. Para nós, irmãos, salvos e entrar na glória, está o tempo da esperança. O Senhor é o prometedor da glória eterna. Nós estamos vivendo em esperança. Amém? Aprendemos com Simeão, aprendemos com o Senhor. Foi Davi mesmo que disse em Salmo 41, esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Espere, irmãos, com paciência em Deus, pois é a única maneira, a única forma de alcançarmos as promessas. Hebreus 10, 36 diz, porque necessitais de paciência. Paciência, irmãos, é uma necessidade, para que depois de haver desfeitos a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Amém? Mas nesse tempo o Senhor nos consola. Hebreus 36 lemos, Hebreus 37 consola, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Amém? Um outro exemplo, irmãos, Elias e Eliseu. Que impressionante. Elias encontrou Eliseu lavrando a terra com 12 juntas de boi. Lançou a capa sobre Eliseu para segui-lo. Eliseu, irmãos, não pensou duas vezes. Matou os bois com as tralhas, com as tábuas do julo. Ele fez a fogueira, cozeu os bois e deu toda a carne ao povo e seguiu Elias. Amém? Amém. Olha só, irmãos, muita fé para fazer isso. Por certo, ele falou, agora vou já entrar no lugar de Elias. Mas não, irmãos. Eliseu foi escolhido por Deus para substituir Elias no cenário profético de Israel. Que árdua missão. Mas da chamada de Eliseu até o arrebatamento de Elias, quando ele recebeu a capa de Elias, foram aproximadamente 10 anos de espera. Amém? Amém. Tribulações, espera, aflições, deve produzir para nós cada dia mais paciência, esperança e certeza da nossa fé. Só alcançamos a promessa com paciência. Segunda lição, irmãos, a maneira de esperar, muito importante. A Bíblia não fala quanto tempo ele esperou, Simeão. Se foi 10, 20, 30, 40 anos. Podemos até dizer que praticamente ele esperou a vida inteira. Certamente ele esperou com paciência. E isto é uma lição para nós. A forma como esperamos demonstra tudo o que somos. Repito, a forma que esperamos demonstra tudo o que somos e tem influência sobre o nosso estado da comunhão com Deus. A forma que esperamos demonstra quem nós somos e influencia nosso estado de comunhão com Deus. Amém, irmãos? Amém. A forma como esperamos nos torna impacientes ou pacientes. Jesus, no famoso Sermão da Montanha, ele deixou bem claro para nós: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E ele convoca para olhar os lírios dos campos, que não semeiam e nem cegam, e nem ajunta no celeiro, mas o Pai Celestial os alimenta. Amém? Amém. Que tal viver como os passarinhos? Jesus estava dizendo para nós que
Ficar preocupado não resolve problemas e nada muda, a não ser a sua saúde, que decai cada dia mais. Amém? Amém. Uma demora de Deus para nós não significa recusa de Deus. Amém? Amém. Se você está orando por algo que ainda não chegou, não desista, espera. No tempo certo de Deus, vai te dar o que é seu. Amém. Existe uma diferença entre o não e o ainda não. Guarde isso. Existe diferença entre não e ainda não. O Senhor não nega, Ele só diz ainda não. Amém? Amém. Às vezes queremos algo e queremos agora, mas Deus só quer nos dar e nos vai dar no tempo dEle. Então temos que ser pacientes. Amém. Aprenda a ter paciência e esperar o tempo de Deus. Veja, irmãos, o tempo de Deus é tudo nos que esperam no Senhor. Amém. Viver no tempo é agradável. Amém. Com paciência esperamos. Amém. A maneira como nós esperamos identifica o tipo de crente que somos. Amém. Simeão esperou tranquilamente até o dia do encontro com o menino Jesus, sendo apresentado e apacentado no templo de Deus. Não espere murmurando, se queixando, insatisfeito, até duvidando contra Deus. Espere dando glória ao nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Faça como fez Abacuque, quando orou e ficou esperando a resposta de Deus. Que disse Abacuque 2:1: sobre mim, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver que falará a mim, e o que eu responderei quando for arguido, quando for convocado, quando for chamado. Esse é o atalaia, esse é o diligente. Abacuque diz: na minha guarda estarei, na fortaleza eu me apresento e vigio, porque quando eu for chamado, estou pronto para responder. Paulo foi chamado assim, irmãos. O que queres de mim, Senhor? Imediatamente. Temos retardado a chamada do Senhor, ou não estava no posto porque perdemos a paciência. A parábola das 10 virgens diz muito mais do que as minhas palavras aos irmãos. Amém. Amém? Esperar, irmãos, não é castigo. Digo novamente, esperar não é castigo de Deus. Deus não tem a mínima intenção de castigar quem espera. Você pode ter noção que é, mas não é. Esperar tem a função pedagógica de nos aperfeiçoar e de nos amadurecer. Esperar tem a função pedagógica do amadurecimento, do crescimento, da santificação. Sem esperança não santificamos, não nos aproximamos da identidade de Cristo. Já pensou se tivéssemos tudo do jeito e a hora que quiséssemos, irmãos? Estávamos como esses adolescentes do mundo de hoje, não dão a mínima gratidão aos pais. Não dão a mínima gratidão aos pais. Isso é triste. O Senhor é o grande pedagogo nosso. Ele nos ensina, irmãos, porque Ele quer nos purificar ao modo de Simeão e Ana, para nos apresentarmos ao templo e dar glória a Deus de ver a salvação. Amém. Amém, irmãos? A Bíblia nos dá o exemplo, irmãos, de desastre. Saul, meus irmãos, pelo fato de não querer esperar, perdeu o trono de Israel. O desencaixado Saul, infelizmente. Israel estava em guerra com os filisteus. E antes de ir para a guerra, como sempre, o povo oferecia holocaustos e sacrifícios a Deus. O profeta Samuel marcou com o rei Saul que viria em 7 dias a Gilgal oferecer holocausto antes deles partirem para a guerra. 1 Samuel 13:8, para quem quiser ler depois.
Mas Samuel atrasou-se, e o povo começou a se dispersar. E o rei Saul desesperou, com medo de ficar sozinho, pegou os animais, ele mesmo ofereceu os sacrifícios. Desesperou. Saul deixou a impaciência tomar conta das suas ações. Mais importante do que um ritual de sacrifício de animais é a obediência e a fé em Deus. Tome isso, meus irmãos. Não faça da sua impaciência a operação do seu dia a dia. Não vai ter bênção, não vai encontrar a graça, não vai encontrar a misericórdia. Pelo contrário, você perde as bênçãos, como Saul perdeu o trono. Mal, irmãos, ele terminou o sacrifício, chegou o profeta Samuel e disse a ele: perdeu o seu reinado nesse momento, Saul. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o coração de Deus. Que tristeza, irmãos. Muito lamento nessas histórias. Quando você passar por uma situação difícil, não permita que a impaciência te leve a desobedecer a Deus. Esperar pode migrar para o desespero. Impaciência pode migrar para o desespero e da inconsequência. Espere nele. Deus ainda está no controle da situação, por pior que esteja o caos. A maneira como você espera em Deus revela o servo de Deus que você é. Amém. Amém? Terceiro ponto, atitudes que devemos ter enquanto esperamos. Simeão, irmãos, apesar de idoso, visitava o templo frequentemente. Bem que podia ter ficado em casa descansando até pela sua idade, escolhendo dia para ir à igreja ou para ir ao templo, mas assim teria perdido a visita de Jesus. Bem diferente de Tomé, que quando Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos, ele não estava com eles. Não estava com eles quando veio Jesus, João 20, 24. O que aconteceu com isso, irmãos? Provavelmente, ao invés de estar junto com os irmãos discípulos, foi para outro lugar distrair da morte e do desaparecimento do nosso Senhor, como aqueles dois que fugiram do caminho de Emaús, e tantos outros que antecipadamente já tinham ido. Ora, o que aconteceu? E justamente nesse momento, ele perdeu a primeira visita de Jesus aos discípulos. O que aconteceu, irmãos? Depois ele disse: se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei. Se ele estivesse lá, irmãos, ele não passaria por esse vexame. Tomé se tornou sinônimo de incredulidade, a síndrome de Tomé, porque deixou de estar com os discípulos, esperando cumprir o que Jesus havia dito: no terceiro dia hei de ressuscitar. Será que ele tinha esquecido disso? Veja algumas atitudes que devemos ter enquanto esperamos, irmãos, para evitar efeito Tomé, o síndrome de Tomé. Permaneça no lugar, não mova a sua direção, sinal de paciência e intolerância do lugar onde Deus te colocou, nunca está bem. Lembre-se que esperar é ficar até quando chega o que estamos esperando. Não circule vagueando nos ermos dessa vida. Não saia da palavra de Deus. Fique nela. A promessa está nela e não fora dela. Por mais sábio que sejam os conselhos dos seus amigos e amigas. Segundo ponto, tenha por certo o que você está esperando, com segurança inabalável. Ainda que você não esteja vendo com os olhos carnais, veja com os olhos da fé aquilo que você espera, e para isso é preciso um coração cheio de esperança no Espírito que discerne tudo, o Espírito do Senhor entendedor, que nos consola, que nos dá discernimento.
Paulo diz aos Romanos 8, 24, por quem esperamos fomos salvos, irmãos. A esperança nos tira da ruína. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E Ele também nos dá o escape, o consolo, como nós vimos nos versículos anteriores, em Hebreus. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, irmãos. Somos fracos, mas Ele ajuda, porque não sabemos o que havemos de pedir, nem como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe lá o que é isso? Eu não sei, mas eu creio. Amém. Terceiro ponto, esperar é preciso confiar em quem lhe prometeu. Você crê? Ouvir e esperar apenas o Senhor. Muitos têm muitas ideias e orientações de fáceis soluções. Fuja disso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou faria e não confirmaria. Números 23 e 19, você crê nisso, meus irmãos? Quarto ponto, enquanto esperamos, já devemos estar embalados na atitude de gratidão, antes de receber, viver uma vida grata. Quando temos por certo aquilo que pedimos e confiança em quem nos prometeu, por mais difícil ou que demora, mantemos um coração grato, segurança de estar bem certo. A gratidão é antecipada muitas vezes de receber a bênção, de receber as promessas, porque gratidão, irmãos, revela confiança, e confiança revela intimidade, ou seja, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo. Eu guardo o meu tesouro para receber no céu. Amém. Mas eu já agradeço já que eu sei que tem bem crido, irmãos. Amém? Amém? Enquanto espero pela promessa de amanhã, que tal agradecer pela bênção de ontem? Se nem o que recebemos não agradecemos, como vamos esperar na que temos para receber? Simeão está no templo na hora que o menino Jesus foi trazido. Ele estava ali, fiel no seu lugar, quando finalmente a promessa se cumpriu. Enquanto esperamos as promessas de Deus se cumprirem nas nossas vidas, vamos continuar na igreja fiéis, louvando a Deus, servindo a Ele, fazendo a vontade dEle com ações de graças. E as coisas acontecem no momento que menos esperamos, e a graça superabunda em nós. Isso que é superabundar a graça do Senhor em nós. Cada dia mais, à medida que sobrepuja, à medida que extravasa, e nós começamos a agradecer e cantar ao Senhor e louvar ao Senhor, que eu não tenho aquilo que eu esperava, mas eu tenho tudo que eu nunca achava que ia ter, pois eu não sou merecedor disso. Amém, irmãos? Amém. Isso é vida de gratidão. Tira o lamento, tira o murmúrio, e nós vamos entender quem foi Simeão e Ana. Amém? Amém. Veja só, com essa história, com esses fatos de Simeão e Ana, nós aprendemos a ter as atitudes certas enquanto esperamos no Senhor, esperamos em Deus. Estar na casa de Deus, louvando a Deus, uma atitude correta daqueles que confiadamente esperam no Senhor. Amém, irmãos? Amém. Quem espera no Senhor jamais vai se frustrar. Quem espera no Senhor jamais vai se frustrar. Quem espera no Senhor jamais vai desfalecer, vai viver cansado, mas vai ter um bom ânimo, como diz as Escrituras. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Aqueles que esperam no Senhor sempre têm o seu renovo, sempre têm o seu refrigério no Senhor. Você crê nisso? Deus te abençoe. Amém. Como diz Isaías, o profeta Isaías, os que esperam no Senhor renovarão forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você está cansado? Você está desanimado? Em quem você crê? Em quem você espera? Porque os que esperam no Senhor não se cansarão, não se fatigarão, mas como águias voarão. Amém. Você sabe como voa a águia? A águia, meus irmãos, tem voos altos. A águia não tem voo baixo, ela voa alto.
ela espera, ela abre as asas e espera o vento do Senhor levar para o destino. Tranquilamente. Ela é forte, ela é poderosa, mas ela voa no vento do Senhor. Amém. Em que ventos você está voando no dia de hoje? Muito obrigado, Deus te abençoe. Vá com Deus. Amém? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo a tempestade a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.